Hoje eu estou aqui na Esplanada dos Ministérios para contar para você que é servidor público como é que a estabilidade do serviço público pode acabar com a sua vida financeira. Você não tem noção do mal que ser estável pode fazer para as suas finanças. Passei num concurso, sou estável, que alegria! Era para ser assim, mas não é isso que normalmente acontece na vida de grande parte dos servidores públicos. Eu não sei se você já observou, mas o nível de endividamento e o nível de falta de patrimônio entre os servidores públicos é altíssimo. As pessoas trabalham por anos dentro do serviço público e chegam ao final da vida ou devendo ou sem ter a própria casa, sem ter o carro que desejaria, a vida que gostaria de ter vivido. As pessoas acabam se enrolando financeiramente por causa da estabilidade do serviço público. A estabilidade do serviço público acaba te dando uma sensação de estabilidade financeira que ao longo da vida te gera sérios problemas financeiros. Isso acontece porque o comportamento que te é incentivado a partir do momento que você é servidor público é o de consumir muito crédito, de investir pouco e de não se preocupar com a inflação. Tem 5 coisas que atrapalham a sua vida financeira como servidor público. E elas decorrem dessa sensação de estabilidade financeira. A primeira delas é esquecer o impacto da inflação. Normalmente, as carreiras do serviço público têm um salário inicial superior às carreiras da iniciativa privada. Ou seja, assim que passa em um concurso, é muito comum que o servidor público tenha uma melhora na vida financeira e na qualidade de vida como um todo. Ou seja, ele começa a ter um salário maior do que o que ele estava acostumado. Isso para ele dá uma sensação de empoderamento muito grande, que é excelente, mas também cria para ele uma zona de conforto. Por saber que ele vai ganhar aquele salário pelo resto da vida, ele se acomoda. E ao se acomodar, ele não busca sobre investimentos, por exemplo, para fazer o dinheiro render mais. O problema é que ao não investir, ele acaba sendo refém da inflação. Nos serviços públicos, os salários tendem a não acompanhar a inflação. Então, o servidor público entra ganhando muito bem, mas termina a vida no serviço público com um salário que não consegue comprar já as mesmas coisas que comprava quando ele entrou. Isso ocorre por causa da inflação. E a gasolina, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Você vê continuadamente o preço da gasolina subindo e o seu salário não acompanha essa subida do preço da gasolina. Isso faz com que, ao longo do tempo, você tenha cada vez menos dinheiro. Você compre cada vez menos coisas. Ou seja, o seu salário pode comprar cada vez menos, o que diminui a sua qualidade de vida. Então, o primeiro erro que o servidor público comete é o de ignorar a inflação e não fazer investimentos adequados para aumentar o poder de compra do seu dinheiro. O segundo erro clássico dos servidores públicos é comprar tudo parcelado. Por ter um salário previsível e que pode sempre se repetir, o servidor público faz o quê? Aceita o parcelamento muito fácil. O problema é que ao aceitar os parcelamentos, o servidor público abre mão de bons descontos que poderia ganhar comprando à vista e mais que isso, compromete o seu orçamento ao longo do tempo. É muito comum que os servidores ganhem o salário e praticamente paguem só a fatura do cartão de crédito, porque lá tem uma sequência de despesas parceladas. Ele passa a comprar parcelado não porque ele quer, mas porque é a única opção para ele, porque ele quer consumir naquele momento e não tem dinheiro para pagar tudo, ou seja, a única opção que ele tem é parcelar. As parcelas ao longo do tempo fazem com que o salário do servidor público fique engessado e ele não consiga mais ter liberdade para usar o dinheiro da forma que quer. Acaba acontecendo algum imprevisto e nesse momento, como o salário dele está congelado, ele já gasta tudo, ele acaba entrando em dívidas. Por isso, temos tantos servidores endividados por aí. Talvez você conheça alguém nessa situação. Uma terceira coisa que faz com que o servidor público se empobreça em decorrência da estabilidade no serviço público é a tal da previdência. Muitos servidores acabam deixando toda a sua reserva para a aposentadoria em uma única previdência, contando que ela dê certo.
Nós já vimos que estamos em uma época de reforma da Previdência, com várias incertezas sobre se a Previdência vai dar conta de pagar os servidores públicos ou não. E mesmo quando se faz previdências privadas, muitos servidores acabam escolhendo uma previdência privada porque alguém indicou, sem que eles sequer entendam o que eles estão realmente contratando no momento em que aderem a uma previdência privada. Esse é um risco muito grande, porque você vai passar o resto da sua vida pagando uma prestação, investindo um pouco do que ganha em algo que você nem sabe o que é. Muitas vezes, esses contratos de previdência privada não ficam claros na sua mente e você coloca em risco o seu futuro financeiro. O quarto erro muito comum dentro do serviço público, que os servidores cometem com muita frequência, é o de usar muito o consignado. Justamente por ter uma previsibilidade de receita, o servidor público faz o quê? Vou pegar um consignadozinho aqui que vai descontar um pedacinho do meu salário, mas que eu não vou nem sentir. Normalmente é assim mesmo. O primeiro consignado você não sente. Só que você usa ele mal usado, acaba ficando com pouco salário e acaba fazendo um novo consignado. E um novo consignado. Quando olha, já está com o orçamento todo comprometido em empréstimos. E muitas vezes não sabe nem com que usou aquele dinheiro do consignado que usou. A facilidade da linha de crédito que é disponibilizada aos servidores públicos por conta da estabilidade acaba causando vários prejuízos para ele. Por quê? Porque ele usa mal o crédito que tem. Acaba não construindo patrimônio e, muito pior do que isso, entrando em situação de endividamento. Por fim, a quinta besteira que o servidor público comete em relação às suas finanças é o hábito de não investir na educação financeira. Tem uma frase de Benjamin Franklin que fala o seguinte: investir em conhecimento é o que rende os melhores juros. O servidor público tem a mania de terceirizar as decisões financeiras da vida dele para o outro. Ele confia na recomendação de um gerente, de um agente autônomo de investimento, de um consultor financeiro, de qualquer pessoa, para que ele não tenha que aprender. Com preguiça de ir atrás da informação, de desenvolver a sua inteligência financeira e de aprender a cuidar melhor do dinheiro dele, porque ele gastou toda a energia dele para passar num concurso, e depois que ele passou num concurso ele não quer estudar mais nada, por preguiça ele acaba gastando muito com taxas de administração, acaba gastando muito, escolhendo opções indicadas pelos outros que muitas vezes nem são as melhores opções para ele. Por isso fica aqui o meu desafio para você, que você invista na sua educação financeira, que você aprenda a lidar melhor com o seu dinheiro, que você aprenda não só a organizar as suas finanças, a fazer um planejamento financeiro e a investir, mas que você aprenda a ter felicidade financeira, a usar bem essa maravilha que você conquistou, que é ter a estabilidade do serviço público e com isso ter uma previsibilidade financeira. Só entenda que você tem uma única opção, usar isso a seu favor. Lidar com o dinheiro é algo que você é obrigado a fazer. Você só pode fazer uma escolha. Ou você lida bem com o seu dinheiro, ou você lida mal. Não tem como ser neutro nisso. Ou você lida bem, ou você lida mal. Eu espero que você escolha aprender a lidar bem. Uma das coisas mais comuns que a gente vê no serviço público são pessoas esperando o próximo aumento. Toda categoria de servidor público tem lá um aumento que falta um pouquinho para ser aprovado, que vai sair. Pessoas contando com receitas futuras, 13º, uma hora extra, uma gratificação de não sei o quê. Por quê? Porque elas não conseguem viver com o que já têm. Porque elas não têm inteligência financeira para isso. Eu não quero que você seja um refém disso também no serviço público. Eu quero que você construa a sua independência financeira a partir da estabilidade financeira que você tem. A estabilidade financeira que você tem é uma enorme vantagem que pode se transformar em uma enorme desvantagem se você não souber usar com tranquilidade. Você precisa aprender que mais importante do que quanto você ganha é o que você faz com o que você ganha. Não adianta ficar esperando ganhar mais para melhorar a sua vida financeira. Não adianta esperar que o próximo aumento venha, que o governo mude ou que paguem aquele atrasado que estão te devendo para que você possa sair da situação financeira que você está atualmente. Use a sua estabilidade financeira com inteligência e isso vai te dar o que você precisa: qualidade de vida, tranquilidade financeira e felicidade financeira. Eu quero que você faça um serviço público muito melhor para o nosso país. E para isso, você precisa estar lidando bem com o seu dinheiro. Servidores que não lidam bem com o dinheiro acabam trabalhando menos, sendo menos produtivo e ficando mais aquém do que poderiam produzir para o nosso país. Você tem um emprego maravilhoso, você tem uma função importantíssima dentro do nosso governo, do nosso país. E você precisa, para honrar isso que você conquistou, lidar bem com o seu dinheiro.
E é por isso que o Hospital das Finanças é uma escola de transformação financeira, porque nós vamos transformar a forma como você pensa e enxerga a sua vida financeira. E nós vamos te dar o passo a passo para que você alcance os resultados que você precisa. Para que você não deixe a sua aposentadoria, por exemplo, na mão só da Previdência. Para que você não termine a sua vida como servidor público, preso no serviço público, como eu vejo tantas pessoas hoje em dia, presas a cargo de chefia, que não aposentam porque se perder a gratificação de chefia, não consegue viver. Tem gente que não aposenta para não perder o vale alimentação, porque se perder o vale alimentação, praticamente não tem dinheiro para mais nada. Tem gente que vive trabalhando em vez de trabalhar para viver. Eu quero que você construa um futuro financeiro proporcional à qualidade de vida que você pode ter com o salário que você tem hoje. Use com inteligência o seu dinheiro e não cometa esses erros que a maioria dos servidores públicos cometem. Se você não cair nessa armadilha da estabilidade no serviço público como uma estabilidade financeira, você vai ter sucesso e você vai ter muito mais qualidade de vida, que é o que realmente importa. Um abraço.